Você já se viu torcendo por algum juiz? Já pensou em votar em um juiz? Já imaginou que o Sérgio Moro pode ser a solução para problemas importantes de corrupção do país? Existe uma razão para que os juízes estejam ocupando tanta atenção da esfera pública hoje. Esse vídeo vai ser um pouco sobre isso. Praticamente todo mundo, mesmo quem não é do direito ou da política, conhece algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Já ouviu falar do Joaquim Barbosa, do Gilmar Mendes, do Luiz Roberto Barroso, ou mesmo já acompanhou algum julgamento importante sobre um tema que esteja especialmente quente no noticiário, como foi o caso das vaquejadas, o caso dos fetos anencéfalos e tantos outros. Existe uma razão para que você esteja mais próximo do Supremo. Na esfera pública hoje, o que a gente observa é uma espécie de disputa por protagonismos. Existem vários atores que estão buscando ocupar esse lugar central. O judiciário é um deles. O judiciário é um poder que, dentro da estrutura de organização constitucional do Estado, tem uma função muito específica, que é a função de resolver conflitos intersubjetivos. Então, o judiciário, como manifestação do poder, sempre vai atuar mediante provocação de alguém, de algum sujeito que tenha sentido uma lesão ou uma ameaça de lesão a um direito. Por isso, a gente costuma dizer que o judiciário é um poder que se rege pelo princípio da inércia inicial. Ele não age até que alguém venha até ele. No entanto, os juízes nunca estiveram tão preocupados com o futuro da nossa nação. Isso ficou mais evidente com as operações anticorrupção que começaram a despontar pelo país a partir de 2013 e tornou a atenção das pessoas muito mais sensível a essas figuras que são os juízes, e os ministros do Supremo Tribunal Federal ocupam uma função dentro do judiciário que é uma função hierarquicamente superior. O Supremo é a corte que vai, no judiciário brasileiro, ter a função de cúpula. O Supremo tem uma competência muito específica, a competência de zelar pela guarda da Constituição. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que sempre que houver algum tipo de conflito que de algum modo gere violações ao texto constitucional, o Supremo pode ser chamado a atuar. Na política, isso acaba acontecendo com uma certa frequência, na medida em que o campo da política é rigorosamente delimitado e disciplinado por normas constitucionais. O que acontece que leva a um desequilíbrio, que leva a uma busca de protagonismo das autoridades judiciais dentro da esfera pública brasileira? E o exemplo do ex-juiz Sérgio Moro talvez seja o mais paradigmático disso. É que o judiciário passa a fazer uma leitura sobre as suas atribuições constitucionais e entende que é seu propósito realizar o projeto de sociedade previsto na Constituição. Isso faz com que haja um tensionamento cada vez mais frequente entre os poderes republicanos, entre legislativo, executivo e judiciário. E no caso das operações anticorrupção, essa tensão foi levada ao limite, na medida em que essas operações levaram para celas uma série de autoridades eleitas, componentes desses poderes. Então, a crítica que se faz a essa busca pelo protagonismo é que ela leva, inevitavelmente, a uma descompensação entre os poderes, que acaba gerando uma crise permanente, uma crise que não se resolve quando um poder tenta sempre invadir a esfera de competência do outro poder. O princípio da separação de poderes ele foi desenvolvido pelo liberalismo clássico, ali no contexto das revoluções liberais, justamente para servir como uma importante ferramenta de contenção da autoridade estatal. Segundo esse princípio, cada poder deve atuar no estrito limite da sua competência, sendo a competência a medida ou a dimensão desse poder. Sempre que um poder gera, por uma disfunção funcional, algum tipo de violação ou desequilíbrio desse princípio, isso acaba se manifestando como crise, isso acaba se manifestando como incapacidade dos procedimentos darem as respostas que se espera deles. A separação de poderes teve um papel muito importante no século XVIII e nos seguintes para controlar o poder do Estado.
foi um instrumento importante e uma conquista civilizatória que não pode ser discutida. A pergunta que a gente deve se colocar hoje é: em que medida essa separação, tal qual como ela foi pensada, ainda é útil e pode ser revista?